Olá, falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Alegria no seu coração, celebre Jesus com palmas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tudo estrelado. Vem falar da tua perfeição. Declare ao Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Abra o seu coração nessa noite. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transbordou.
Abra o seu coração. Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, dizendo que bom que você veio. Seja muito bem-vindo aqui neste lugar. E você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Olá, esse é o Fique por Dentro, o quadro que te atualiza sobre o que vai acontecer e o que já aconteceu na nossa casa. Mulheres, nosso encontro já é nesta quarta, dia 26, às 19 horas, na capela da Unicesumar, com a ministração da irmã Michele Guerra. Esperamos por você e suas convidadas. E no sábado acontece o nosso tradicional piquenique da família. Vai ser às 16 horas, lá no Eurogarden. Desta vez, cada participante deve levar a sua toalha e preparar sua cesta de comes e bebes. E se você ainda não garantiu a sua inscrição, dá uma olhada em como foi a última edição. Deu vontade de estar lá, né? Então não fique de fora. Chame a família, convide os amigos e garanta a inscrição de vocês para viver esse momento especial com a gente. Temos um convite especial para você que é mamãe. Confira! Para quem ainda não conhece, o Desperta Débora é um movimento de mães que assumem o compromisso de interceder por seus filhos. E no dia 1º de setembro, terça-feira, teremos um encontro especial reunindo as Déboras de toda a região, às 19h30, na capela da Unicesumar. Se você já faz parte deste movimento ou deseja conhecer um pouco mais sobre ele, participe! De 29 de outubro a 1º de novembro, o Instituto Haggai Brasil vai ministrar o curso Liderança Avançada aqui em Maringá. Serão 4 dias de capacitação para desenvolver e fortalecer sua liderança. O curso é para pessoas a partir de 25 anos e o investimento é de R$ 450. Faça sua inscrição e aproveite essa oportunidade de investir no seu desenvolvimento como líder. Para se inscrever em todas as programações e cursos disponíveis, escaneie o QR Code que vai aparecer no telão ao final da celebração ou acesse o link que está no nosso perfil do Instagram, @2IPI Maringá. E para continuar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a próxima! Muito boa noite! Casa cheia hoje, a alegria do Senhor está aqui, amém? Que bom que você veio receber o seu honrado aqui, que bom que todas as famílias estão aqui. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui com a gente. Visitante, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos uma comemoração atípica, mas que você se sinta ao nosso meio, muito à vontade aqui. Se você não foi abordado nas entradas da nossa igreja, eu queria pedir para você que no final nós temos um quiosque lá ao fundo, pode deixar seu nome, o pastor gostaria de enviar uma oração para você, se você quiser deixar o seu telefone, você é muito bem-vindo aqui.
Por falar com você, visitante, deixa a gente explicar como é que funciona também a nossa comunidade aos domingos aqui. Nós temos a nossa área Kids, a geração Kids está pronto para receber o seu filho de 1 a 9 anos, mas você precisa levá-lo até a área de check-in ali, ele será identificado, ficará com a nossa equipe, e ao final da nossa celebração você também pode ir lá buscá-lo. Crianças que são, na verdade, pré-adolescentes, de 10 a 12 anos, eles ficam na arquibancada do Zapping, que é uma galerinha que fica ali, naquele lugar. Temos a nossa equipe preparada para receber o seu filho e a sua filha lá. É só deslocar, eles vão ficar sentados ali durante todo esse tempo de louvor. Na hora que começar a ministração da palavra, eles vão para a sala, onde eles terão também uma ministração na idade e na altura do conhecimento deles também, tá bom? Então, você que é visitante, conheça essa dinâmica, acabe também por aproveitar essa oportunidade de deixar o seu filho lá. E se caso você precisar, com crianças de colo, de um lugar de atendimento especial, nós temos uma sala com transmissão online também ali em cima. É só procurar a nossa equipe do Kids e crianças de colo, você pode assistir o culto também no conforto de uma sala. Nós temos também um aviso bem importante para as nossas famílias, que nós estamos encerrando a série de mensagens discipular. E a Vanessa vai convidar você para um sábado especial. Quero só reforçar 2 avisos. Quarta-feira nós temos o encontro das mulheres. Quero desafiar as mulheres que estão aqui, um convite especial para você. Vem com a gente na quarta-feira, 7h30 ali na capela. Nós vamos ter uma palavra especial que a Michelle vai trazer para a gente. Um tempo de adoração ao Senhor. Então quero fazer esse convite para as mulheres que aqui estão. Estejam com a gente na quarta. E piquenique da família, não deixa para a última hora. As inscrições ainda estão abertas, o QR Code está aparecendo na tela. Se você quiser estar conosco, vai ser um privilégio a gente estar em família, uma alegria a gente fazer o piquenique. E o piquenique já faz parte do nosso calendário da nossa igreja, né, Denis? Sim, é o 3º ano que a gente está fazendo. E ele encerra a nossa série de mensagens discipular. Então é uma programação sábado e domingo. Sábado no Eurogarden, domingo aqui nas nossas celebrações. Vai ser muito bom se você estiver lá, mas a gente tem que pedir e reforçar. Não deixa para a última hora, gente. Ó, quem deixa para a última hora, às vezes, não consegue as vagas que são solicitadas, né? Acaba perdendo a oportunidade. Então faça ainda hoje. A gente quer se preparar da melhor maneira possível para te receber lá. Então não deixe para depois a sua inscrição. Por falar em deixar para depois, eu não posso deixar para depois um momento especial. Embora para você visitante que veio aqui para receber o seu marido, a sua esposa, ou melhor, né? Veio para receber o seu marido, né? Hoje não tem esposa, é daqui 2 semanas. É que ela está com a camiseta do Honra, eu pensei que as mulheres iam entrar hoje também. Mas você que veio receber o seu marido, você que veio receber o pai, o filho, eu queria pedir licença a você. Todos os domingos nós fazemos o recolhimento aqui dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa casa é sustentada através de contribuições voluntárias e generosas de mãos de pessoas que sabem que o que tem vem de Deus e devolvem para o Senhor. Então, se você puder participar essa noite, membros da nossa igreja, está aí o QR Code, está os meios eletrônicos, à frente da sua cadeira tem um adesivo onde você pode abrir o aplicativo da instituição bancária e fazer a sua contribuição, escaneando o QR Code, ou se quiser fazer em espécie, uma maquininha, nós temos lá no nosso quiosque Contribua, à sua direita, à minha esquerda. Aqui eu gostaria de lembrar você que está nos visitando, se quiser participar é bem-vindo, mas essa é uma atividade entre os membros da nossa comunidade. O que Deus está vendo não é o valor, o que Deus vê é a atitude do coração, e que a sua generosidade possa honrar o nome do nosso Senhor. Enquanto você vai fazendo esse momento, eu gostaria de poder orar com você, você que vai devolver seu dízimo e sua oferta. Vou pedir para a Vanessa fazer essa oração especificamente para esse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer, Pai, pelas mãos generosas que ofertam a esta igreja. E quero te pedir também por aqueles que não conseguem ainda contribuir, que a gente possa ser vaso de bênção na vida daqueles que ainda não conseguem contribuir. E que a graça do Senhor nos sustente durante todos os desafios que temos, todos os projetos que temos como igreja. Que o Senhor abençoe essas mãos que ofertam e que dizimam para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. E aí, estão preparados para receber o pai, o marido, o filho? Sim? Estão ansiosos, eles também estavam ansiosos, e nós estamos preparados para devolver um homem honrado para dentro da sua casa. Foram 3 dias maravilhosos, essa é a última edição desse ano para os homens. Aí o ano que vem você vai ter a oportunidade de participar conosco, você que ainda não fez. Então fiquem com o vídeo agora, que mostra um pouquinho do que aconteceu lá, para você poder participar conosco.
princípio eu não viria no Honra. E eu tenho, assim, me preocupado em entender os desenhos que Deus tem para minha vida, né? Tentado entender isso. Eu creio que Deus, ele nos dá, não sei, que são marcas na nossa vida, né? Mudanças que acontecem em nossas vidas. Ele permite que a gente passe por situações que marcam. Eu posso dizer que o Honra é uma dessas situações, sabe? A nossa habilidade em nomear os problemas e os erros das pessoas, como eu sou habilidoso para apontar o que minha esposa faz, da forma como eu sei que vai trazer para ela um prejuízo e um abalo, como eu sou habilidoso para apontar os erros dos meus filhos, e eu não sou habilidoso no mesmo tamanho para identificar os meus pecados dentro da minha casa. Então, quando eu saí das generalidades, dos pecados que eu penso, que eu falo, eu comecei a me envergonhar diante do Espírito Santo. Chegando aqui, rapaz, eu fiquei impressionado. Impressionado, porque Deus falou comigo a cada instante. Teve uma hora que eu fiquei, o que será que está acontecendo comigo? Não vou falar para vocês, mas me assombrou. Eu estou no paraíso, tenho anjos ao meu lado. Quem são os anjos? Aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor. E eu fiquei impressionado. Então, depois de todo esse momento que nós passamos aqui, eu vi que sozinho eu não vou conseguir. E a única pessoa que pode me ajudar e mudar essa chave em mim é Deus e o Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus por ter me trazido. Como eu já disse, eu não viria, mas Deus tem seus planos. Eu oro a Deus para que essa ferramenta chamada honra abençoe mais vidas, mais homens. Eu sinto que a gente precisa, eu preciso, e agradeço por ter sido abençoado por isso. Não sei o que ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz para me dar vida, foi que ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer os meus defeitos. Ele não olhou, simplesmente ele me amou.
é Jesus. Vamos, homens, nós descobrimos isso nesses dias naquele lugar, então vamos dizer qual é o nome desse amor. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome sobre todos os céus teu, Jesus. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Só as vozes. Vamos, igreja, nos ajude nisso também. O amor tem um nome, vamos. O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. O nome dele é esse nome que nós cantamos. O amor tem um nome, o nome mais lindo, mais doce, mais precioso, que transforma, que restaura, traz vida. Uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Te amamos, Jesus. Damos honra e glória e louvor nesse lugar. Aleluia. Aleluia. E aí, homens, estão prontos para voltar para casa honrados, sim? Aleluia. Foi muito bom ter vocês com a gente nesses dias. Obrigado pela confiança. Obrigado, família, também por acreditar nesse projeto. Nós louvamos a Deus por tudo que foi feito e realizado lá. A nossa gratidão ao empenho, dedicação,
os maridos, pais, filhos de vocês foram fantásticos, se entregaram e participaram de algo único e precioso, que eles vão poder compartilhar com você praticamente tudo lá. Eles só não podem contar o que acontece lá dentro. O restante que aconteceu dentro deles, eles podem contar tudo. Dentro deles, eles não têm limites para contar. E eu quero dizer também nossa gratidão a essa equipe maravilhosa. Eles são simplesmente fantásticos. Obrigado, família, você esposa, você pai, mãe, filho, que cedeu esse homem por 3 dias. Alguns já estão há 2 semanas praticamente só vivendo e respirando honra. E esses homens têm nos ajudado a tocar para frente essa ministração de vidas honradas e transformadas pela presença do Senhor. Vocês foram fundamentais para o que aconteceu na vida desses homens. Vocês serviram, como disse aquele testemunho, como anjos do Senhor naquele lugar. E eu tenho certeza que a gente não conseguiria fazer o que a gente fez se não fosse a disposição de vocês de estarem naquele lugar. Que o Senhor recompense, abençoe e que vocês sintam realmente o benefício que vocês estão causando em corações. E o propósito que Deus plantou vocês nesse tempo, nessa igreja, nessa comunidade para viver isso. Quero agradecer especialmente a nossa segunda IPI de Maringá, a nossa liderança que investe financeiramente, que investe em oração e nos dá essa autonomia de trabalhar dessa maneira para que vidas de homens sejam transformados. Mas eu gostaria que você pudesse, se você também tivesse essa oportunidade de dar uma honra especial a essa equipe que serviu com uma linda de salva de palmas a eles também. Obrigado. Demais, foi demais. E agora, se preparando daqui 2 semanas, as mulheres que estarão aqui também, para viver algo extraordinário, estão ansiosas também para esse momento especial. Vocês vão voltar para a família de vocês, e nós vamos organizar, porque o nosso espaço, embora seja gigante, fica pequeno numa noite como essa, tão especial. Você já conseguiu ver sua família onde está aí? Já percebeu? Então, a sua família não virá aqui na frente. Nós é que vamos até vocês, tá bom? Fiquem no seu lugar, o seu marido vai aí para te receber enquanto nós cantamos essa linda canção. Podem ir, família, podem ir buscar, e nós vamos cantando essa canção. Recebam seus maridos, recebam esses novos homens aí. Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor juntos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Convido você que está sentado a ficar em pé neste momento e adorar ao Senhor. Cante isso com toda a sua fé. A graça cobre os teus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és Aleluia! fiel, nunca vais falhar.
coração nessa noite, com toda a sua convicção ao Senhor, com toda a sua fé, adore ao nosso amado Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Cantamos ao Senhor, guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Levante sua voz e declare isso ao Sobre as Senhor. águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já existe, e minha fé seja mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Com toda a sua fé, levante a sua voz e cante ao Senhor, guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Nós te adoramos, Jesus. Cantamos ao Senhor, guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Nós cremos, nós cremos. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. Levante a sua voz e cante isso ao Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua. Nós cremos. Sobre sua família, clame o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, desfila as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Clare pelas ruas o nome de Jesus. Aleluia! Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. Jesus, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome. Jesus, aleluia, aleluia. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Nosso amado Jesus, nós te amamos, Jesus. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos amam. Santo, e toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Aleluia! Cante ao Cordeiro uma canção.
convido você neste momento a erguer palavras de adoração ao nosso amado Jesus. Levante a sua voz em adoração ao Senhor. Aquele que é santo, santo, santo é o Senhor. A presença de Jesus é real neste lugar. A presença de Jesus é real neste lugar. Levante a sua voz em adoração ao Senhor. Levante a sua voz, levante a sua voz. Santo, santo, santo é o Senhor, exaltado sobre todos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, a ti seja a honra, Jesus. A ti seja a glória, Jesus. E a ti seja todo o louvor. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia, você pode sentar no seu lugar. Hoje nós estamos já aterrissando com a nossa série de mensagens discipular. Domingo que vem é o último movimento que faremos. E durante todos esses domingos nós falamos a respeito de uma frase que é o fundamento do tema discipular, que é: a fé que resiste não é somente aquela que ouvimos no templo, mas também aquela que praticamos em casa. E o nosso português deu um presente maravilhoso ao podermos associar duas palavras tão poderosas no mesmo verbete. Discípulo, aquele que segue, aquele que aprende. Lar, lugar de relacionamentos e da convivência. Aprender de Jesus dentro de casa e nos nossos lares, e ultrapassar as fronteiras e as barreiras da religiosidade e das quatro paredes do templo. Hoje eu vou falar com você sobre discipular de uma perspectiva mais delicada. Talvez você que vem nos visitar hoje, talvez sinta que pode pisar no calo. Mas é uma mensagem que foi programada para que nesse dia a gente pudesse meditar sobre a nossa jornada de maturidade do discipulado dentro de casa. E o tema é: vivendo com autenticidade. Vivendo com autenticidade. Um certo pastor estava no seu gabinete e da janela do seu escritório ele conseguiu ver um caminhão de mudança estacionado bem em frente da igreja. A surpresa dele foi que esses homens, ao descerem do caminhão, começaram a carregar caixas para dentro do templo. Acompanhado da equipe de mudança, dois adolescentes que ele bem conhecia. Ele desceu rapidamente para ver o que estava acontecendo e no meio do caminho ele foi abordado pela mãe daqueles adolescentes que também estava carregando uma caixa em seus braços. O pastor então pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? E ela disse: pastor, nós estamos muito felizes pelo que vai acontecer na nossa família. Tivemos uma reunião, meus filhos e eu, e decidimos que nós vamos nos mudar para a igreja. O pastor então, assustado com aquela palavra e com aquele movimento, pergunta para ela: como assim? Por que vocês vão mudar para dentro da igreja? E ela respondeu sem titubear: é porque o meu marido e o pai desses meninos é muito melhor dentro da igreja do que lá em casa. Então a gente quer essa versão dentro da igreja, a gente resolveu vir para cá. É bem verdade que isso é uma parábola, mas bem que podia ser verdade para alguns de nós, não é verdade? Alguns gostariam de fazer esse movimento, porque na verdade nós criamos inclusive esse espaço de proteção chamado templo, igreja, onde a fé deve ser praticada e nós temos de alguma maneira uma carta de alforria para agirmos como bem entendemos do lado de fora. E a gente faz isso com uma naturalidade tamanha. Quer um exemplo?
Antes de chegar à igreja, houve um certo tipo de desacordo e conflito familiar, e ao estacionarem o carro naquele estacionamento e ao subirem a escada aqui para chegar a esse espaço, alguém olhou e disse: agora chega, hein? Agora nós estamos na igreja, a casa do Senhor, e a casa do Senhor não é lugar de briga. Tem gente que até prefere brigar na sexta e no sábado, porque já consegue fazer as pazes no domingo logo, porque tem que ir na igreja. Alguns até preferem fazer as brigas mais acentuadas em sexta e sábado, antes da ceia do Senhor, porque na ceia vai ter que resolver o conflito. Ou seja, nós tornamos a igreja esse espaço onde muitas vezes ela acaba, no nosso imaginário, fortalecendo uma crença de duplicidade. Lá fora eu posso gritar, lá fora eu posso brigar, lá fora eu posso me comprometer com práticas nada adequadas, mas aqui dentro, acabou, hein? Nós estamos na igreja. Esse tipo de comportamento gera aquilo que eu chamo de ambiguidade cristã. A ambiguidade significa incoerência entre aquilo que falamos, pensamos e sentimos com aquilo que praticamos de verdade e de fato. Por isso eu quero começar essa conversa com você com uma pergunta que traz um certo tipo de desconforto. E eu reconheço isso. Quem é você quando você não está na igreja? Quem realmente somos dentro da nossa casa? Nesse ambiente mais recluso e mais íntimo possível. Quem nós somos de fato? Longe das luzes de um templo ou de um ambiente religioso. Por que será que é tão difícil manter o discurso daqui de dentro na prática na segunda-feira pela manhã? Por que será que é tão desafiador a autenticidade se manter equilibrada e fiel do lado de fora quando deixamos esse espaço nos domingos? Por que é tão desafiador? Porque na verdade a casa, o lar, é o primeiro espaço que vai ser provado a nossa integridade. É lá que vai ser de fato colocada à prova a nossa autenticidade. Porque em casa nós nos desarmamos. Em casa a gente não precisa performar, não é verdade? Em casa a gente não precisa desempenhar um papel. Nós não precisamos vestir uma máscara social para nos adequar ao contexto e à expectativa. Em casa, no secreto do nosso lar, nós ficamos vulneráveis, baixamos as guardas e ali vaza a nossa personalidade, nosso temperamento. Lá em casa transpira também as nossas crenças e ali a gente fica então exposto às mais diversas incongruências e incoerências do discurso que nós fazemos da fé. Por isso que muitas pessoas acabam desistindo da igreja, desistindo até de Jesus, porque eles olham para a vida que professa Jesus e a prática dessa vida que professa Jesus, e existe um hiato, um abismo, não há conexão. E esse é um desafio para nós, um desafio de não levar, ou melhor, não trazer a igreja, a casa para a igreja, mas levar a igreja para casa. É fácil trazer a casa para a igreja, colocar no carro, todo mundo engomadinho, bonitinho, subindo as escadas, acabou, hein? Agora estamos na igreja. O difícil é pegar essa igreja, pegar os valores da palavra de Deus, o altar que nós construímos de adoração e colocar numa mesa onde a gente tem assuntos difíceis, numa casa onde o relacionamento está desgastado, num espaço onde o passado muitas vezes se torna um algoz. Eu sei que é difícil, mas é isso que parece ser a ideia original de Deus, que a fé não originasse em templos e em catedrais, mas que a fé se originasse em casas, fosse ali nutrida, despertada e mantida, e talvez a gente se perdeu em algum lugar desse caminho. O que eu quero dizer para você é que a primeira esfera, a primeira arena onde será provada a nossa integridade e autenticidade é na nossa casa. É lá que o nosso discurso será exposto diante de nós e será feita a associação entre o que falamos e o que vivemos. E pode ser que a ambiguidade entre para atrapalhar essa realidade. Hoje, eu trouxe um texto da palavra de Deus que me ajuda e também te ajuda a olhar para as nossas casas como um sistema de proteção contra ambiguidades e inautenticidade. O texto é do Salmo de número 101. E eu queria ler com você. E talvez à primeira vista pareça estranho esta leitura, mas eu preciso que faça comigo nesse momento. Diz assim, Salmo 101, versículo 1. Cantarei a tua lealdade e justiça, a ti, ó Senhor, cantarei louvores, considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro,
Dentro da minha casa viverei com um coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso. Não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo, as ocultas, farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, não tolerarei. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Quem pratica fraude não habitará dentro da minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Cada manhã farei calar todos os ímpios dessa terra, e eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Essa é uma leitura longa, à primeira vista estranha, mas cujo centro está a palavra integridade. E não só o centro na palavra integridade, mas o centro também está a palavra casa. No meio da minha casa, aparece no versículo 2 e no versículo 7, observe isso. Isso significa que o escritor desse salmo estava perfeitamente interessado em mostrar que a sua prática deveria estar alinhada à sua família, que a qualidade do seu desempenho público deveria também estar relacionada à qualidade do seu relacionamento doméstico. E quem é que escreve esse salmo? Nada mais, nada menos do que o grande e famoso rei Davi. Existem alguns salmos na Bíblia que foram escritos que são declarações. Esses salmos declaratórios, eles foram escritos para serem usados em cerimônias, em situações ritualísticas e momentos especiais. O Salmo 101 é um desses salmos declaratórios. Ele foi escrito pelo próprio rei Davi para que todo monarca, ao fazer a sua cerimônia de posse diante da sua nação, pudesse declarar o Salmo 101. Então o Salmo 101 é a posse de um novo rei diante de uma nação. Interessante, não? Imagine só toda a beleza desse momento. Os sacerdotes aparamentados, os militares devidamente vestidos, os súditos todos posicionados, o rei com toda a sua vestimenta cerimonial, ele entra pelo corredor central, se assenta num alto trono, e quando ele vai fazer o seu discurso inaugural, ele cita o Salmo 101. Ele declara esse salmo: cantarei a ti, Senhor, e depois ele começa a declarar: na minha casa, e depois ele fala novamente: na minha casa. Parece que não faz sentido, mas se olharmos para a realidade, o que Davi está querendo dizer é que, antes de assumir uma posição de liderança, é necessário saber governar bem a casa. O que Davi está registrando aqui é que a qualidade da monarquia nacional dependia da profundidade dos relacionamentos domésticos. E tem alguém que faz coro a essa palavra e eco a essa conversa 1000 anos depois de Davi e 2000 anos antes de nós. O nome dele é Paulo. Ele escreve a um jovem aspirante ao pastorado chamado Timóteo. Na primeira carta, no capítulo 3, versículo 5, a Timóteo, Paulo diz assim: é necessário que o episcopos, a palavra grega episcopos é ministro, o líder, seja um homem que tenha governo saudável da sua própria casa, pois se ele não governa bem a sua própria casa, como vai governar a igreja de Deus? Paulo também sentencia e declara de uma maneira legítima e inalterável que a qualidade do exercício ministerial dependia da exigência da fé doméstica. Tanto Davi como Paulo reconhecem que existe uma coisa na liderança do ser humano: o discipulado, o treinamento no reino de Deus começa na qualidade dos relacionamentos domésticos. E isso é simplesmente impressionante. E talvez você diga: mas eu não sou monarca, e nem sou pastor, eu não sou líder espiritual, e nem sou um rei de algum lugar. Mas você é líder de alguma coisa. Você inspira certamente alguém. Alguém olha para você como uma referência em algum lugar. Seja você pai, mãe, avô, seja você padrasto, enteado, seja você um universitário, seja você um filho que foi adotado por outra família, alguém olha para você. Nós exercemos aquilo que a sociedade moderna tornou um frenesi e vende cursos a todo tempo para isso. Protagonistas. Você não precisa de um curso de inteligência emocional ou de uma imersão de final de semana para saber que você é protagonista de algo.
Somos seres em movimento, e tudo que se move, cresce, e tudo que tem vida, cresce. Por isso, você está protagonizando alguma coisa. O problema é se isso vai ser um drama, ou se isso vai ser uma novela de alta qualidade. Nós precisamos definir o que vamos fazer com esse protagonismo. E para Davi e para Paulo, o protagonismo correto, uma liderança saudável, é exercida do lado de fora, a partir do que ela estrutura do lado de dentro, a qualidade da fé na vida doméstica. Por isso, que esse salmo para mim, se torna um espaço de proteção, para que a autenticidade e a integridade conduza o nosso secreto, e não o nosso público. Você percebeu como é incoerente? As mulheres se maqueiam, se preparam, se perfumam para sair de casa. Os homens ficam elegantes para sair de casa. Quando a gente vai se expor na rede social, a gente aplica algum tipo de filtro para parecer mais admirável. Lá fora, a gente cuida com a imagem, com o comportamento, com as palavras. Mas do lado de dentro, a gente descuida de tudo isso. É por isso que Davi e Paulo estão concordando em uma única coisa: antes de aparecer em público, reflita sobre a sua vida do privado. Antes de se expor diante de pessoas, lideranças, reflita como é a sua vida no secreto, e se não há ambiguidades, incoerências ou incongruências. O Salmo 101 é um salmo que nos leva a esse lugar, de uma maneira especial na leitura, e eu quero mostrar para você. Os salmos são estruturas poéticas, da poesia hebraica, e eles têm uma estrutura única de fazer rimas. Nas rimas do nosso português, nós fazemos rimando finais de palavras, ou próprias palavras. Temos as rimas interpoladas, nós temos as rimas alternadas, intercaladas, são formas que nós criamos na poética de língua portuguesa, porém na hebraica é completamente diferente. Não se rima palavras, se rima conceitos. Isso é chamado na poética hebraica de quiasmo. Calma, não se preocupe, meu papel aqui é descomplicar as informações que muitas vezes parecem para você inatingíveis e incompreensíveis. O quiasmo é uma rima de conceitos, e eu vou mostrar para você na prática. O Salmo 101 aparece nessa rima de quiasmo, onde o versículo 1, ele rima com o versículo 8, não em palavras, mas em conceitos. E ele abre uma moldura introdutória e conclusiva sobre o próprio Salmo. Vamos lá? Olha o que aparece no primeiro versículo, a palavra Senhor, lealdade e justiça e Senhor. Veja o que aparece no último versículo, a palavra Senhor novamente. Mas não somente a palavra, ele diz: eu manterei os ímpios ou os malfeitores longe. Eu manterei os ímpios longe. Ou seja, no primeiro versículo aparece justiça do Senhor, e no último versículo aparece a justiça do monarca. Em outras palavras, na introdução ele diz: meu Deus é justo, minha monarquia será justa. Percebeu? Há uma rima, colocando-se diante do mesmo contexto, do mesmo cenário. Mas a ênfase ainda não está aqui. Ela só é uma moldura que encapsula o conteúdo. Tem algo ainda mais interessante e mais profundo. O versículo 2 e o versículo 7 rimam entre si, porque os dois aparecem a mesma palavra hebraica, Bekev Beit. Bekev Beit, que significa no meio da casa. A rima, ela acontece pelo contexto da palavra repetida, ou seja, aqui está a ênfase do Salmo. A ênfase começa a ser construída aqui, aonde ele vai dar o conteúdo do próximo passo. Onde está esse conteúdo? O versículo de número 3 rima com o versículo 6. Perceba, não olharei com aprovação. Olha o versículo 6, os meus olhos não aprovarão. Olhos e aprovação são repetidos novamente, porque o conteúdo desse salmo aponta para o seu núcleo. Onde está o núcleo? Exatamente. O salmo, em estrutura quiástica, ele foi criado para ser lido de dentro para fora, do meio para as laterais. Dá uma olhada agora qual é o centro. Longe de mim o coração perverso, não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo, as ocultas farei calar. Ao homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso, não tolerarei. Nesse propósito, o orgulho e a vaidade se tornam um elemento central do salmo. E é aqui que nós começamos a nossa conversa.
Vamos tirar a moldura introdutória e vamos puxar a conversa para a ênfase. E eu quero trabalhar apenas o texto para mostrar para você como integridade e autenticidade são termos para que um rei exerça a sua liderança, tanto quanto para um empresário ser um homem bem-sucedido, não apenas em finanças, não apenas no seu comércio, mas também na sua própria vida. Também, integridade e autenticidade são tão úteis para um monarca ou para um ministro da palavra de Deus, quanto também para uma mulher que está agora evoluindo nos seus estudos e alcançando seu espaço no mercado profissional. Sim, integridade e autenticidade dentro de casa são úteis para todas as esferas. Afinal de contas, é a primeira esfera onde a nossa vida e a nossa fé será provada, dentro da nossa casa. Mas vamos lá. O texto começa dizendo o seguinte: dentro da minha casa eu viverei como um coração íntegro. Deixa eu repartir essa palavra primeiro. Dentro da minha casa é um termo que traz intimidade. A palavra Beit é casa, mas Bekerev é outro termo. Bekerev significa bem no meio. É como se houvesse uma câmara secreta. É o lugar mais íntimo da casa, é o lugar mais vulnerável, onde eu sou eu mesmo. Ele está dizendo, lá no meio da minha casa, naquele lugar onde ninguém pode me ver, onde os olhos da minha audiência não me enxergam, onde a minha performance como rei não me alcança, lá eu manterei o coração íntegro. No secreto, peraí, secreto, te lembra alguma coisa? A mim me lembra. Mateus capítulo 6, Jesus ensina os discípulos sobre orar, dar esmolas e jejuar. E ele diz, quando você for orar, entra no secreto. Bekerev Beit. Entre no lugar íntimo. Quando você for jejuar, faça isso em secreto. Quando você for dar esmolas, faça isso em secreto. Porque o Pai que está em secreto te vê. É integridade, autenticidade, longe dos olhos, porque diante dos olhos eu posso ser forçado a uma hipocrisia. Hipocrisia é quando o meu discurso público é diferente daquilo que eu acredito internamente e vivo lá dentro de mim. Davi diz, eu não serei hipócrita, eu não serei inautêntico, portanto lá no lugar mais secreto eu vou praticar a integridade. A palavra integridade aqui significa aquele que não tem mente dividida. Isso me faz lembrar uma outra coisa. Tiago, um dos discípulos de Jesus, disse em Tiago 4:8, cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vocês outros. Vocês pecadores, limpem as mãos, e vocês que são de ânimo dobre, mente dividida, purifiquem o coração. Limpem as mãos, mas o de ânimo dobre, mente dividida, limpem o coração. Isso significa que o nosso coração pode ser hipócrita, mentiroso e enganoso, e pode nos levar a um lugar de inautenticidade e de mente dividida. Davi diz, lá no secreto, eu não terei dupla personalidade. Eu serei a mesma pessoa no trono, como também sou a mesma pessoa na minha câmara mais íntima. Isso talvez seja um desafio para nós. Porque talvez dentro da igreja, você sirva de uma maneira excepcional, mas do lado de fora, não apoia em nada, nenhuma causa. Talvez dentro da igreja você tenha palavras de estímulo e de encorajamento, mas lá no íntimo do secreto suas palavras são ácidas e de crítica. Talvez na igreja você se mostre como uma pessoa disponível e lá do lado de fora você se torna como uma pessoa distante. A questão é essa distância e a incoerência entre o que eu sou em público e aquilo que eu vivo na minha casa, no meu particular. Davi diz, isso eu preciso escolher entre a autenticidade e entre a ambiguidade. Mas o texto continua. Ele diz, não olharei com aprovação para nada que seja perverso. A palavra perverso, talvez alguns já conheçam, e eu vou falar. Ela é hebraica, e é simples para o nosso ouvido de leitores da Bíblia. Se chama Belial. Conhece essa palavra hebraica? No Antigo Testamento, quando uma pessoa ela é longe de Deus ou ela é oposta a Deus, ela é chamada de filho de Belial. Não é apenas alguém que não acredita em Deus ou que não tem o Deus de Israel. É alguém que faz todo o esforço para desmoralizar esse Deus e se opõe a ele. Davi está dizendo, na minha casa não vai ter nada que desmoralize a glória de Deus.
Diante dos meus olhos não serão postos nada que desonre a santidade do meu Deus. Eu não vou flertar com o perverso, eu não vou flertar com aquilo que é tortuoso e oposto ao reino de Deus. O desafio da santidade já era para Davi. Você imagina hoje uma sociedade em telas, uma sociedade exposta à pornografia democratizada em cada aparelho de celular, uma sociedade exposta à erotização e à sensualização do mercado, uma sociedade exposta aos encantos oculares do consumo e também das conquistas, uma sociedade exposta aos encantos do poder, do status, da performance. Se já era difícil para Davi, eu me solidarizo com você e comigo aqui nesse dia, porque não é fácil o que os nossos olhos têm visto, o que os nossos olhos têm sido expostos. A que os nossos olhos têm sido expostos? Santidade. Santidade é descobrir o que eu vou colocar diante dos meus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo, disse Jesus. Se os olhos forem maus, o corpo também será mau. Os nossos comportamentos vão imitar aquilo que nós admiramos. Aquilo que você presta atenção é aquilo que você admira, e aquilo que você admira é aquilo que você imita. Nós imitamos o que admiramos, consciente ou inconscientemente. Estamos fazendo esse projeto. A pergunta é: o que estamos colocando diante dos nossos olhos dentro da nossa casa? O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos no nosso relacionamento doméstico? Porque a qualidade do que vemos vai determinar a qualidade dos nossos relacionamentos, e se a fé ela é robusta e fiel dentro da nossa própria casa. Que desafio para você, pai e mãe. Que desafio para você, homem e mulher. Que desafio para você, filho. Para todos nós, crentes, de sabermos onde vamos colocar os nossos olhos, para que eles não sejam aqueles que consomem, aqueles que absorvem, movimentos que podem nos levar para longe de Deus, ao invés de trazer para perto dele. Santidade ou corrupção? Davi diz: eu escolho pela santidade, e o que os meus olhos virem serão aquilo que Deus aprova, e não o que Deus reprova. Eu não vou normalizar o bestial, eu não vou me acomodar ao inadequado. Diante dos meus olhos estará o que honra e glorifica o nome de Deus. Eu quero fazer uma pergunta inconveniente e desconfortável: o que os seus olhos andam vendo, meus irmãos? E eu não quero que você olhe somente para isso agora como uma palavra: estou vendo sensualidade, estou vendo pornografia. Lógico que isso é grave, mas às vezes os seus olhos estão sendo sutilmente desviados para as outras coisas, onde a corrupção da alma e do coração já está aparentando e dando sinais dentro da sua própria casa. Quer criar um circuito de proteção, um muro de fronteira para que a integridade proteja seu lar? Primeiro, ande em autenticidade. Segundo, mantenha a santidade. Terceiro, o texto diz no versículo 3: odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. A palavra dominar, ela é extraída do ambiente de domar cavalos, domar animais selvagens. O que Davi está dizendo é: ninguém vai domesticar a minha fé, não. Principalmente a conduta dos infiéis, o comportamento inadequado lá de fora não vai me conformar. Então a palavra de Davi é: eu opto pela indignação ao invés da conformação. Eu não vou me deixar domesticar pelos princípios de um sistema que opera contra a palavra de Deus. O que é isso para você e para mim hoje? Como isso se aplica na nossa história? Nós precisamos de uma dose de indignação para sairmos do conformismo. Caso contrário, a gente vai ser cozido vivo lá dentro. O conformismo é aquela passividade letal, onde a gente diz: a vida é assim, né? Como é que é? Pois é, pastor, os tempos mudaram. O conformismo letal é aquele que se associa ao mundanismo e justifica a presença dele dentro do lar. Davi diz: não, eu não vou deixar o que é de fora, o comportamento, a prática, o padrão mundano, interferir dentro da minha casa, ao ponto de eu me conformar com isso. Pelo contrário, qual é a palavra que ele usa? Eu odeio. Sabe o que a gente está precisando? Uma boa dose de ódio no nosso coração. Calma que não vai embora, não desligue o vídeo com essa palavra e não faça um recorte disso, porque talvez você me coloque numa situação constrangedora. Escute todo o argumento. Nós, para sairmos da passividade letal,
precisamos de uma boa dose de indignação. E a indignação vem através do ódio verdadeiro, legítimo e poderoso. Sim, irmãos, nós precisamos aprender a odiar. Os homens que fizeram honra sabem o que isso significa. E já podem dizer para você e cochichar e já dar um spoiler. Ódio a quê? Ao pecado. Só tem uma coisa que a gente odeia nesse mundo. A gente não odeia pessoas, a gente não odeia sistemas, a gente não odeia instituições. Só tem uma coisa que nós somos autorizados a mover com ódio, com raiva, com indignação, com toda a força do nosso coração, é mover contra o pecado. Eu não odeio o meu filho, eu odeio a mentira que o meu filho conta. Eu não odeio a minha filha, eu odeio a rebelião que ela apresenta a mim. Eu não odeio a minha esposa, eu odeio a infidelidade da minha esposa. Eu não odeio o meu patrão, eu odeio a ganância do meu patrão. Você entendeu? Eu não posso odiar pessoas, instituições ou sistemas. Eu só posso odiar o pecado que está infiltrado, enraizado em pessoas, situações e sistemas. É ali que a gente precisa aprender a manifestar a indignação, é olhar para a adultização infantil e dizer, eu odeio isso, é olhar para o aborto e dizer, eu odeio isso, é olhar para a injustiça e dizer, eu estou indignado com isso, é olhar para a infantilização dos adultos e dizer, eu odeio isso, é olhar para a fé forjada, manipulada, de gurus espirituais, que usam de PNL para manter pessoas escravas dentro de igrejas e dizer, eu odeio isso. Um ódio centrado, bíblico, um ódio santo. Ou você acha que Jesus não praticou isso quando ele tombou a mesa dos cambistas? Jesus entra no templo, e o texto diz que ele revira as mesas, ele não pede licença, ele chega chutando a porta, ele chega tombando as mesas, ele chega dizendo, vocês são um bando de ladrões. Esse movimento de Jesus mostra que tem coisas que a gente precisa recuperar. Esse discurso do politicamente correto está amordaçando a igreja. Esse discurso de que, pois é, o tempo mudou, pois é, eu não vou entrar em conflitos, pois é, isso é sintoma de intolerância, isso está emudecendo a igreja. E como disse Martin Luther King, o que preocupa não é o grito dos violentos, é o silêncio de gente que tem o que falar, mas não fala. E nós temos o que falar. Nós, como igreja, portadores do Evangelho da Verdade, libertador, temos como nos posicionar. Agora precisamos aprender a fazer isso a partir da nossa casa. Porque de nada adianta, bonitão, postar lá no Instagram e defender a sua posição política, entrar em polêmicas e discussões, mas não saber se posicionar dentro de casa quando a filha leva o namorado para o quarto. Nada adianta você ter uma boa posição ideológica do lado de fora e nas redes sociais e até bater na mesa, mas dentro de casa você permite que a bebida seja uma prática constante e contínua, ensinando adolescentes que isso é possível. Falta posição. Falta indignação, porque eu não odeio o alcoólatra, mas eu odeio o alcoolismo que está estragando muitas famílias. E como pastor, eu posso dizer que tem muita gente de igreja contribuindo para isso. Por isso que a gente precisa se mover para esse lugar, como Davi disse, eu não vou ser domesticado não. Nesse caso, em relação àquilo que afronta a Deus, eu vou ser um cavalo selvagem, é o que Davi está dizendo. E a minha indignação vai se apresentar a isso. E uma boa dose de indignação pode fazer com que a gente opere na justiça, sabia disso? Porque a passividade letal é aquela que cruza o braço e fala, não é comigo, mas a boa dose de indignação vai fazer. Tem um personagem dos anos 90, bem interessante. Ele era um marinheiro pacífico, ele era um marinheiro passivo, mas de repente alguma coisa acontecia e esse homem ficava indignado. Do lado de lá, havia um grito que dizia o seguinte, pô pai, você que riu já denunciou a sua idade. Você que não riu, não sabe do que trata, vai ter que perguntar para o Claude ou para o ChatGPT. Popeye, quando ele via a Olívia em apuros, por causa do Brutus, que a injustiçava, Popeye ficava indignado com aquilo e fazia o quê? Pegava o espinafre, tomava, ficava valentão, fortão, e contrariava e vencia o Brutus. Irmãos, tem uma brutalidade na nossa vida, dentro da nossa casa, operando longe do nosso olhar atento, que a gente precisa pegar o espinafre da graça, tomar novamente e dizer, na minha casa, não, eu vou me posicionar como homem do lar, como uma
mulher sábia, eu vou me posicionar como sacerdote da minha casa, eu vou me posicionar como um crente verdadeiro. Eu não preciso mais fazer o jogo do politicamente correto. Uma dose de indignação pode ajudar você e a mim a evoluir para esse lugar onde não seremos mais domesticados. Ovelhinhas mudas que são massacradas diante de um mundo que apresenta suas presas e que diz que eles é que dominam, quando na verdade é o reino de Deus que tem força suficiente para contrariar o poder de injustiça. Onde isso começa? Onde começa? Na sua casa. Indignação começa com o pecado na sua casa. Não é contra pessoas, sistemas ou instituições, é contra o pecado. Vamos avançar. O pessoal do teclado já começou a tocar dizendo que eu tenho que acabar. Então eu tenho que acelerar com vocês aqui. Longe de mim o coração perverso, não quero envolver-me com o mal, bondade e maldade. Ele diz que faz a escolha na casa dele, que a casa dele vai ser uma plataforma de bondade e não de maldade. A palavra mal em hebraico é ra, não significa entidade. Você pensa a maldade como o capiroto, o diabo, chifre, tridente na mão, mas não é. É tornar-se mal, é mal enquanto comportamento. E agora eu quero plantar em você uma pulguinha atrás da orelha. Você conhece a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? E ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Quando a gente faz essa oração, a gente imagina, a tentação vem do diabo, o mal é o capeta. Mas eu pensando nesse texto, eu quero plantar uma reflexão. E se a tentação que eu caio é aquela que me torna maligno? Não é que eu preciso ser livre do diabo, porque o diabo está bem cuidado pelo poder do sangue de Jesus na minha vida e na minha casa. Eu tenho que tomar cuidado com isso que habita em mim, com esse pecado que pode me transformar maligno. Eu não preciso ter medo do diabo, porque a Bíblia diz em 1 de João 3:8 que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele não tem poder sobre a minha vida, mas esse que habita dentro de mim, esse é perigoso. Ele pode se tornar malvado, maldoso e maligno do dia para a noite. Homens que se transformaram maus por causa de casamentos ácidos, mulheres que se transformaram malignas por causa de experiências do passado dolorosas, filhos que se tornaram maus por causa de amizades inapropriadas e de influências negativas, gente que foi se tornando maligno e acabou se tornando bem parecido com aquilo que nós não gostaríamos de falar, mas que é necessário: o próprio diabo. Por isso que o cara fala assim: ó, minha esposa é o diabo em pessoa. Talvez eu não possa nem discordar. Talvez ela fale assim: o meu marido é o Satanás quando ele chega do trabalho. Talvez eu não consiga discordar, porque a malignidade tomou o coração a tal ponto que essa pessoa não tem mais bondade. Dentro da casa, a atitude é violenta, é maligna, é opressora, e isso transforma lares que deveriam ser espaço da bondade de Deus em malignidade do diabo. A minha pergunta para você é: o discipular está trazendo para sua casa, na mesa, bondade ou maldade? Davi faz uma escolha: eu não vou colocar o mal perto de mim, eu vou andar longe dele, porque o meu caminho é a bondade. Seguindo, próximo versículo: ao que fala mal das próximas ocultas farei calar. É a relação entre verdade e mentira. Ele decide andar pela verdade. A palavra de Deus diz em João 8,44: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Quando vocês mentem, vocês se parecem com ele. Os nossos lábios devem ser feitos para abençoar e não para amaldiçoar. Como é que pode sair do mesmo lábio fonte doce e fonte amarga? Como é que uma pessoa pode falar das bênçãos de Deus na sua vida e soltar um palavrão logo em seguida? Eu quero dizer para você, homem, às vezes eu estou conversando com alguns homens e são aqui dentro da igreja, e de repente ele vai elogiar alguma coisa, solta um palavrão, eu coro de vergonha. Os nossos lábios são feitos para glorificar a Deus. Nós abençoamos os filhos, abençoamos as nossas gerações, abençoamos a nossa casa, abençoamos o nosso dia. Por isso que Davi fala: eu vou apartar dos meus lábios a mentira, e não vou permitir que os caluniadores fiquem perto de mim, me contaminando. Então, que a sua língua seja domesticada para profetizar e abençoar a sua casa. Próximo, versículo de número 5: ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso eu não tolerarei. Aqui é o centro, você lembra? Por que é o centro? Porque o centro do desvio humano é o pecado.
E o pecado original é o orgulho. Adão e Eva fizeram isso no Éden e introjetaram o orgulho na nossa vida. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir é Deus coloca a mão no peito do soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O orgulho, a soberba e a arrogância é um veneno para dentro do nosso lar. Sabe por quê? Na minha experiência como conselheiro, há dezenas de anos, eu quero dizer para você que problemas familiares nunca são problemas familiares. Não é problema de sexualidade, não é problema de papéis, não é problema de temperamentos ou personalidade. Problemas familiares são problemas de ego. O ego que não cabe dentro do coração daquela pessoa, que transfere para o outro e ocupa o espaço dela. Aliás, a palavra soberbo aqui, olha lá na sua tela, a palavra coração orgulhoso, em hebraico é coração grande. Ele se expande tanto que não cabe dentro dele, que acaba ocupando o lugar dos outros. Isso é ego. Isso é orgulho. É quando eu ultrapasso o meu limite e aniquilo o outro. E se o seu coração e o meu coração fossem mais humilde, como Jesus é humilde e manso, será que a gente não resolveria esse problema conjugal? Será que a gente não resolveria esse problema de rebelião? Será que você não compreenderia melhor seus pais? Será que você não toleraria melhor o seu enteado? Será que você não amaria o seu padrasto? Será que você não pagaria a pensão que você deve aos seus filhos? Será que você não teria, mais comprometimento com a sua família ao invés do trabalho? Se a gente tivesse mais humildade, será que a gente não pediria mais perdão, não reconheceria mais os erros? Se a gente tivesse mais humildade, será que a gente não admitiria mais as fraquezas? É isso que Davi está dizendo. Um coração orgulhoso vai desmontar a família e vai desmontar o reino, mas um coração humilde, e é o que ele quer, vai edificar. E por fim, os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, boa companhia, que eles habitem comigo. Aquele que caminha com integridade vai ficar perto da minha mesa. Diga-me com quem tu andas, e direi quem tu? A sua avó disse isso. Podia estar na Bíblia, né? Mas está, a sua avó só não tinha acesso à tradução que nós temos hoje, que é de 1 Coríntios 15, 33. Eu falei o ditado popular, sumiu o texto agora. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você é a média com quem você convive. A neurociência disse isso, a sua avó disse isso, a Bíblia diz isso. Quando você vai acordar com as pessoas com as quais você senta na mesa, é com as quais você vai se parecer. Quando você vai entender que a régua precisa ser elevada, porque a régua baixa faz você se sentir um sucesso, quando na verdade ainda continua sendo um completo fracasso na sua casa. Porque se colocar na mesa com uma pessoa que já abandonou seu casamento e está agora vivendo as peripécias da vida de solteiro, enquanto você é casado, vai te colocar com uma régua baixa, ao ponto de não te progredir quanto marido ou esposa. Te colocar numa mesa de um cara que só conta vantagem de si mesmo e que está tirando vantagem dos outros, ao invés de sentar numa mesa de alguém que é generoso e vive o Evangelho. Sentar numa mesa de alguém que é insano, imprudente e inconveniente, para aprender do seu grande empreendedorismo, ao invés de sentar com uma pessoa sábia, coerente, instruída e experiente. Diga com quem você anda, e eu vou dizer quem você é. Quem você escolhe para levar na sua casa? Que mesa você escolhe colocar os seus filhos para sentar? Quem você escolhe, que lugares você escolhe para frequentar? Onde nós estamos indo? Diga-me quem tu andas, e eu direi quem tu és. Comprando aquele ticket para ouvir aquele stand-up, que faz misoginia, que diminui a integridade da mulher, que torna ela um objeto sexual, apenas para tirar sarro dela, e você lá, aplaudindo e de pé, aquele boçal daquele comediante, só para dizer que aquela convivência vai transformar a sua forma de pensar e de imaginar a sua própria vida. Os lugares que você frequenta, os shows que você vai, a playlist que você escuta, que objetifica o ser humano, que traz injustiça, é convivência. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Que séries que frequenta, o que frequenta a sua casa, vai mostrar quem nós somos. Nós somos a média daquilo que nós mais convivemos. Com quem e com o que nós temos convivido. Davi diz: eu vou conviver com gente íntegra, eu vou viver com gente de alto nível, para que eu aprenda com elas. As outras eu vou ensiná-las, porque aprender mesmo é lá, com quem já está servindo ao Senhor e tem essa integridade. E como é que termina o Salmo? Termina como começou. A palavra só muda, e eu trouxe aqui um sinônimo: autenticidade, integridade, ambiguidade, falsidade. Ele diz: não vai habitar na minha casa
quem não tem integridade, porque eu vou habitar com integridade. O Salmo termina como começa. Não é lindo? Dá uma olhada agora na construção disso. Era só um salmo na sua Bíblia, mas agora é um manifesto da vida familiar, da integridade, que impacta um reino inteiro. E se impactaria o reino nacional de Israel, quanto mais pode impactar a sua parentela, os seus filhos, a sua casa. Por isso, viva com integridade e autenticidade e crie os cercas de proteção na sua casa, com santidade, indignação, bondade, verdade, humildade, boa companhia. E certamente você será protegido por isso. Só tem um problema, e eu guardei para o final, para você não ir embora. Tem só um probleminha, é quem escreveu esse salmo. Sabe quem escreveu? Davi. Você sabe a história de Davi? Tudo que ele falou que não ia fazer, ele fez. Ele colocou os olhos onde não devia, em Batseba. Ele praticou a prostituição. Ele mentiu a respeito da gravidez. Ele matou o marido de Batseba, Urias. Então eu faço uma pergunta. Davi é o nosso modelo hoje? Pastor, por que você pegou um salmo justo de Davi? Por que ele está aqui? Porque a Bíblia não pretende esconder os fracassos e as imperfeições de seus personagens. Davi é gente como a gente, porém Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era coerente. Deus o chama de homem segundo o coração de Deus, porque ele não é um homem perfeito, mas é um homem coerente. Coerente por quê? Porque nós também não somos perfeitos. Você não vai ter a casa perfeita, mas você pode ter uma casa coerente e íntegra, e você pode praticar isso através do discipular. Ninguém aqui é perfeito, então eu não estou aqui para te acusar, para dizer que você não vai chegar lá e que você nem consegue. Não é o meu papel fazer isso essa noite com você. Minha palavra não é de condenação, é de conforto e reflexão. Você não vai acertar sempre, você vai tropeçar e vai cair, e quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai se levantar novamente, porque homens e seres humanos tropeçam e falham, mas isso não é uma sentença de desgraça. Davi tropeçou e caiu, mas ainda assim foi considerado o rei mais importante de Israel e um homem segundo o coração de Deus. E eu chamo você para ir para esse lugar. Não busque a perfeição e não tenha um algoz sobre o seu ombro de expectativa de ser perfeito e totalmente pleno, porque isso não há. Mas você vai tropeçar e você vai cair. E quando isso acontecer, pastor, o que eu posso fazer? Aí nós temos o nosso exemplo. Nós temos o nosso maior exemplo. E o nosso maior exemplo é Jesus. O texto de Mateus 7,24 diz assim: eu vou dizer para você com quem eu compararei aquele que ouve a minha palavra e pratica. É como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa é nossa, a rocha é Jesus. A nossa vida precisa ser fundamentada em Jesus, não na nossa perfeição, não no nosso moralismo, não no nosso querer. Porque quando a gente tropeçar, a gente não vai no fundo do poço, a gente não entra no lamaçal e nem pisa em terreno pantanoso. Sabe o que acontece quando a gente tropeça? A gente bate o pé na rocha e diz: Ele está aqui, Ele me sustenta, Ele vai abençoar meu casamento, Ele vai me sustentar apesar desse divórcio, Ele vai me ajudar apesar da viuvez, Ele vai me abençoar apesar de eu não saber lidar com esse enteado, Ele vai me abençoar apesar de eu ter falado o que não queria, comprado o que não devia, feito o que não podia. Deus vai te sustentar, mas coloque Jesus como alicerce e como rocha, porque ali, quando você falhar, Ele estará presente para sustentar os seus passos e firmados na rocha, que é a própria presença dEle. Termino como comecei. Ambiguidade cristã. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando essas luzes apagam, quando o domingo acaba, quando a segunda-feira aciona através do seu alarme despertador? Quem é você quando ninguém está vendo? Davi disse: antes de conquistar o palácio, eu preciso conquistar minha casa. Paulo disse: antes de conquistar o ministério, conquiste a sua casa. E eu digo, antes de sair pelo mundo, olhe para dentro do seu lar e pergunte: quem é você quando ninguém te vê? Vamos ouvir uma canção que vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Depois de pregar
seu lindo sermão e de cantar a última canção quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado, as 7 chaves maquiando seu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Onde doeu tá? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Depois de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado, as 7 chaves maquiando seu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe doeu tá? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Depois de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Você pode se colocar em pé do seu lugar, por favor? Senhor, nós queremos encerrar essa celebração em tom reflexivo. Não é condenatório. Longe de nós toda condenação que o inimigo queira trazer ao nosso coração. Mas reflexivo sim.
como podemos, a partir da nossa casa, impactar um mundo que está diante de nós, mas a partir do discipular, onde a sua palavra é viva, onde a sua palavra é admirada, onde a sua palavra é encarnada em nossos relacionamentos domésticos. Seja a tua presença sobre nós nesse domingo e daqui a pouco, quando a segunda-feira despertar, para que saibamos que a fé que resiste é aquela que vai além do domingo, é aquela que vivemos em casa, em nome de Jesus, amém. Fé é essa que nós queremos estimular você. Na saída você vai receber um folheto sobre o discipular em casa. Nós já entregamos 2, esse é o terceiro, 3, né? Esse agora é o 4. Semana que vem é o último, para você criar o hábito de fazer o devocional em casa. Passe, pegue com a nossa equipe e reserve um dia da semana, distribua tarefas e faça o devocional em casa. Antes de você arrumar cadeiras, eu queria que você pudesse olhar para uma família perto de você e desejar a ela uma excelente e abençoada semana. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e te guarde. Um bom domingo a todos e até a semana que vem. Deus abençoe.